Fala galera, Robson Lima aqui com mais essa vlog, tudo bem? Hoje nós vamos falar ainda de Durkheim, mas de um outro conceito, na verdade dois que são par, né? Que é o conceito de solidariedade mecânica e orgânica. A gente vai continuar nesses vídeos aqui, nessa pegada por um tempo, mas me deixem saber aí o que mais vocês gostariam que eu falasse, deixem aí o joinha de vocês, o comentário, se inscrevam no canal se você não é inscrito, se você já é, não esqueça de apertar o sininho e vamos colocando aqui este canal para cima para ajudar várias pessoas como você que desejam saber da sociologia, da matéria, do pensamento sociológico, de um comentário mais aprofundado de alguma notícia atual, um gabarito de prova. Essas são algumas das coisas que eu ofereço aqui neste canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a continuar a falar do Durkheim, beleza? Primeira coisa que a gente precisa saber é que solidariedade, no sentido que o Durkheim está dando para essa palavra, não quer dizer vamos nos dar as mãos e cantar uma canção de amor e paz. Quer dizer muito mais como uma sociedade, qualquer ela que seja, estabelece uma coesão, um laço entre os seus membros. Como é que uma sociedade ela se mantém de pé, basicamente? Para o Durkheim, a resposta disso passa também, em grande parte, pela forma como essa sociedade divide o trabalho dela. Ou seja, quem faz o que, quem produz o que, quem vende o que, quem compra o que. Quais são os laços e as relações que se estabelecem numa sociedade. Perceba que esse é um tema que é muito presente na obra dos europeus, ali, dos pais da sociologia desse período. Durkheim, Simmel, Weber e Marx, cada um a seu modo e a sua maneira, se preocuparam com essa questão de como o trabalho na sociedade acaba sendo um laço que vincula as pessoas. Se em Marx o trabalho é fundamentalmente tanto a fonte da riqueza da sociedade quanto a sua superexploração é também a fonte de miséria de uma sociedade, em Weber ele também é isso, mas é temperado pela burocracia do Estado. Em Simmel, nossos ensaios sobre o dinheiro, ele vai pensar no dinheiro mas também como algo que constrói laços entre as pessoas, certo? Mas Durkheim não está necessariamente pensando no dinheiro, no capital. Ele está pensando em coisas mais fundamentais do que simplesmente qual é o sistema produtivo de uma sociedade, para usar o linguajar marxista. Durkheim está pensando em coesão social. Como no processo de construir esses laços, construir não mercado, mas como a gente divide o trabalho de uma sociedade, tá? Trabalho naquele sentido antigo dos fisiocratas, tá? Como isso gera uma sociedade, que sociedade é gerada por esse tipo de coisa. Lembre-se também, como eu falei no vídeo anterior, que Durkheim ele é um teórico que ele está vivendo um século de transições na Europa, ele está vendo industrialização, ele está vendo várias coisas acontecendo, está vendo a Comuna de Paris, ele está vendo várias coisas ali. Então é essa questão que é muito importante para ele, é a questão da coesão social, como é que uma sociedade fique junta. É desse tipo de preocupação que vai surgir uma tabelinha, ou melhor dizendo, ideias que vão ser agrupadas em tabelinhas. Eu vou botar um exemplo aqui na tela, se eu conseguir, mas preste atenção aí. É por isso que a gente sempre fala de dois tipos de solidariedade. Quais são basicamente as duas respostas que a gente vai ter para essa questão da produção, da coesão social, através do trabalho de uma sociedade. Você vai ter uma sociedade simples que vai gerar uma solidariedade mecânica. E o que isso significa? Significa que as funções dos indivíduos são semelhantes, que a divisão social do trabalho existe, mas não é significativamente diferente. Existe que a coerção que a sociedade impõe através de fatos sociais sobre o indivíduo é uma coerção muito direta, é uma coerção muito imediata, punitiva. E é por isso que você vai ter em sociedades mecânicas a ideia do direito repressivo, né? Por isso que às vezes você vai ver no direito antigo, por exemplo, a lei de Moisés, lei lá da Babilônia, né, do Egito, e você vai ver aquelas coisas tipo, fulano roubou, então vamos decepar a mão do cara. Ok, você tem uma pessoa que perdeu uma mão, mas a pessoa que teve a sua galinha, o seu pato, o seu boi roubado, vai continuar sem a galinha, o pato e o boi. Isso é uma desvantagem do direito punitivo, certo?
Uma sociedade que está se organizando numa solidariedade orgânica é uma sociedade mais complexa. Em uma sociedade mais complexa, você vai ter que as funções sociais dos indivíduos são mais especializadas e, portanto, mais interdependentes. Hoje, nós aqui, eu e você, de um modo geral, a gente não tem como viver sozinho. Eu saio da minha casa para comprar pão, não sou eu que fiz o pão. Eu saio da minha casa para ir para o trabalho, não sou eu que dirijo o ônibus. Ah, mas eu vou de carro. Mas não é você que consertou o carro, não é você que montou o carro. A gasolina aqui leva o Uber para trabalhar, levando os outros para os seus trabalhos, não é ele também que faz. E assim por diante. A gente tem uma especialização crescente, e com essa especialização crescente, a gente vai ter uma interdependência que cresce também, certo? Portanto, a divisão social do trabalho numa sociedade de solidariedade orgânica é complexa, ok? Com essa complexidade, a gente vai ter o que a gente chama agora no nível do direito, por exemplo, da lei, certo? Uma coisa que a gente chama de restitutivo. O ladrão, ele não perde a mão quando ele rouba. Ele tem que pagar uma multa, ele tem que devolver o que ele roubou. E se ele não puder devolver, ele vai passar por um processo penal específico, certo? São formas mais complexas de se lidar com essas questões. Os mecanismos de coerção são mais formais. Eles são exercidos de uma maneira mediada. Eles têm várias instâncias para essas coisas acontecerem. Não é simplesmente a pessoa que me prejudicou e uma pessoa mais velha da comunidade, um senhorzinho de terras ali da local. Não, já tem várias instâncias em que as coisas acontecem, certo? Sociedades complexas de solidariedade orgânica, como a sociedade europeia do século XIX, que é o exemplo que o Durkheim vai dar, e eu colocaria sociedade como a nossa, são sociedades que demandam esse tipo de coisa, certo? Tem essas relações sociais que são mediadas por leis, mediadas por costumes complexos, mediadas por relações de trabalho complexas. E é por isso que a coesão social tende a diminuir, apesar da nossa interdependência, tá? No tempo que o Durkheim escreveu o primeiro livro dele, da divisão do trabalho social, que é o livro onde estão presentes primeiro essas ideias, tá? Onde essas ideias começam a nascer e onde ele coloca essas ideias para frente. Ele não estava pensando necessariamente nessa perspectiva de que eventualmente as coisas vão dar ruim, a coesão social vai diminuir, etc. Esse não era o pensamento do Durkheim na época, tá? Isso é uma coisa que ele vai mais pro fim da vida dele, conforme ele vai vendo o que vai acontecendo na Europa na virada de 19 para o 20, né? Especialmente a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial abalou muito o Durkheim, ele perdeu até um filho nas trincheiras, foi bem difícil para ele. E você percebe que o pensamento dele muda muito em relação a essas coisas, certo? É por isso que na aula passada eu falei para vocês que a ideia de fato social eventualmente vai virar a consciência coletiva. É também fruto dessas transformações que estão acontecendo fora da vida específica do Durkheim, certo? Então é sempre importante pensar que a gente tem uma solidariedade orgânica, tem a solidariedade mecânica. A ideia é que as sociedades com o tempo vão ficando todas com essa solidariedade orgânica, ou pelo menos essa é a tendência que o Durkheim viu, certo? Porém, entretanto, todavia, é uma noção que a gente sempre tem que ter uma certa calma, um certo tempero. Especialmente o pessoal do direito, que gosta muito de Durkheim por causa dessa discussão específica, dessa ligação que existe entre as condições de trabalho social e o direito. Seria punitivo, seria restitutivo, e de onde vem essa ideia. O pessoal da filosofia do direito e tal, eles gostam bastante dessa discussão. Em linhas gerais, resumidamente, é isto que é o conceito de solidariedade orgânica e solidariedade mecânica, segundo Emile Durkheim. É, em termos resumidos, isto que eu acabei de falar. Beleza? Não tem muito... A complicação, vamos dizer assim, desse conceito vem conforme você vai estudando e conforme você vai analisando a própria obra do Durkheim. Mas se alguém te perguntar do que é esses conceitos, o que eles significam, é isso que eu acabei de falar. É bem simples, é bem tranquilo. Durkheim, em geral, é um autor bem tranquilo porque ele se dá ao trabalho de explicar bem minuciosamente o que ele quer dizer. Parte porque ele era assim mesmo, e parte porque ele estava numa posição que ele tinha que explicar essas coisas, porque ele estava tentando fundar uma ciência nova. E quando você tenta fundar uma ciência nova, você precisa explicar direito o que tu está fazendo com a tua cabeça, senão ninguém vai te entender.
E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, na verdade, a entender um pouco mais do Durkheim, do conceito de solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. Se você tiver mais alguma dúvida, algum comentário, alguma recomendação de leitura ou qualquer outra coisa do gênero, a caixa de comentários está aberta para vocês, tá? Não se esqueçam de dar o joinha, de se inscrever e de apertar o sininho, ok? E eu agradeço muito pelo tempo de vocês. Estou muito feliz que o barulho da construção aqui do lado deixou eu fazer esse vídeo. E eu vejo vocês amanhã no próximo Sociovlog, ou melhor dizendo, no próximo vídeo, que não vai demorar muito não. Muito obrigado por vocês estarem aqui e até a próxima. Tchau, tchau.